preparando aqui para começar a live sobre apego. Sempre tem um alarme tocando, um cachorrinho latindo. Vamos aguardar o Facebook criar o público para que a gente possa efetivamente começar o conteúdo. Olá, boa noite. Live sobre apego começando. Nós vamos começar a falar hoje sobre a questão do apego. Foi um tema que surgiu dentro da lista de transmissão da Bem Relacionar, que é uma lista do WhatsApp. Ei, Adriana, boa noite. E a gente vai começar conversando sobre o apego, para que a gente possa começar a trabalhar esse tema não só para nós, mas também vai ajudar muito a gente a compreender o mundo ao nosso redor. E a gente vai falar sobre a teoria de apego, que é uma teoria que vem de uma base psicanalítica, para a gente poder ter uma compreensão a respeito do que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia e até mesmo com a nossa sociedade, né? E eu acho que é um tema que nós deveríamos conversar muito, porque a gente confunde muito apego com amor. E não é a mesma coisa. Então, assim, é claro que se você for uma pessoa apegada a determinadas coisas, né, a gente vai perceber... Boa noite, Patrícia. A gente vai perceber que até tem uma sensação de que parece que é amor, mas apego não é amor. E isso, nós estamos tentando aprender isso nessa sociedade nossa. A gente está confundindo muito. Então, muitos relacionamentos, casamentos, amizades, parcerias comerciais, simplesmente são baseados no sistema de apego e não no amor de verdade, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gente vai... Estão me ouvindo bem aí? Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Adriana? Tá ouvindo direitinho? De vez em quando eu vou olhar para cá porque no meu iPad não aparece muita informação aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Boa noite, Elina. Bem-vinda. Vamos conversar. E a gente vai começando a falar. Boa noite, Neudinho. Ah, beleza, tá ouvindo, né, Paty? Então tá show. O que é mais importante é vocês estarem me ouvindo bem. O áudio tá ok? Valeu, Cadu, obrigada. Ei, boa noite, Rafa. Ei, show, isso aí. Então, se tá todo mundo ouvindo bem, o importante é isso. Vamos lá. Perfeito. Gente, o apego, nós temos uma noção coloquial, né, no social, de que apego é aquela coisa que você fica agarrado e não quer soltar, não é verdade? E isso vem, a gente olha, a criança é apegada, fulano é apegado a ciclano, fulano tem um apego àquele carro, é exatamente essa a base do que a gente fala. Boa noite, Raquel. É exatamente essa base que fala. O apego, ele é uma necessidade de manter algo ou alguém próximo a si. Mas como é que surgiu o apego no ser humano? Nós temos aí um autor que se chama, na verdade ele não é autor, né? Na verdade ele criou uma teoria na época da Segunda Guerra Mundial, que é o John Bow, né? Se não me engano o nome dele. Depois veio a Mary, a aluna dele, que completou essa teoria, que é a chamada teoria do apego. Essa teoria do apego veio baseada quando ele começou a fazer um estudo com as crianças que eram abandonadas na Segunda Guerra Mundial. Um dos grandes coisas péssimas das guerras é o abandono das crianças, né? Que os pais são mortos durante as guerras, então os orfanatos ficam cheios. E ele era um psiquiatra, ele estava... Boa noite, Rosângela. Ele é um psiquiatra que fazia um estudo justamente com as crianças que estavam abandonadas lá. E ele percebia que os bebês e as crianças pequenas, elas tinham uma necessidade muito grande dos adultos. Ele passava andando assim, os bichinhos já estendiam o braço, nunca tinham visto ele, nunca tinham conversado com ele, nem nada, mas as crianças, elas começavam a se apegar muito facilmente a pessoas adultas. Então ele percebeu, gente, mas a criança nem conhece, né? Olha o perigo. Por isso que a gente tem que ter cuidado com crianças pequenas sozinhas. Porque as crianças pequenas sozinhas têm um fator biológico de reconhecimento no adulto, um fator de proteção. Olha só, então isso é um alerta para muitas pessoas que, deixa meu filho ali sozinho numa praia.
passa um ali, por isso que é tão fácil levar uma criança embora. Porque o que acontece? Ele, com esse estudo, ele percebeu que as crianças... Oi, boa noite, Silvana. As crianças ficam extremamente apegadas aos adultos porque é um sistema de proteção para que elas possam se manter vivas, para que elas possam ter proteção. E aí o que acontece? Depois a Mary, que foi aluna dele, fez uns estudos complementares e colocou essa teoria do apego para os adultos. Então todos nós, enquanto crianças, quando somos pequenininhos, lá bebês, nós somos extremamente apegados aos adultos que cuidam da gente. Boa noite, Marilda. Boa noite, Sandra. E só que a gente acaba crescendo. E oi, Simone. E também que saudade, Simone. A gente acaba crescendo, levando esse apego para a vida em geral. Aí esses dias me perguntaram assim: então, Zonara, quer dizer que eu sou uma criança grande porque eu sou apegada a um monte de gente, a um monte de coisa? Olha, eu costumo dizer que nós somos realmente crianças grandes mesmo, né? A gente só cresce de tamanho, mas às vezes a gente demora a evoluir a nossa psique, né? Amadurecer a psique, porque realmente não é fácil, gente, amadurecer. Então é muito comum eu ficar apegado a pessoas, a objetos, a histórias, a memórias, porque o cérebro... se você já fez aquele curso do workshop sobre os hábitos, né, que eu ofereci gratuito aqui na Bem Relacionar, se você já fez aquele curso, você deve estar lembrando que o cérebro, qualquer hábito que você estabelece, na verdade, qualquer comportamento que você cria com o seu cérebro, você vai criar uma trilha neurológica. Então, quando você é criança, você reconhece lá aquela pessoa que você ama, papai, a mamãe, e o cérebro começa a se organizar. Olha, esse é o cara que te protege, essa é a mulher que te dá comida, esse é o cara que te dá... Enfim, você vai criando um sistema neurológico organizado, buscando a proteção, e vai reconhecendo as pessoas que podem fazer isso por você. Porque parece-me que nós nascemos com uma falta muito grande. Nós somos uma espécie, o ser humano, ele é muito frágil, né? Nossa... Desculpa, mas adoro suas palavras, parece eu falando. Que legal, Simone. Então, essa loucura que a gente acha que a gente vive do apego é algo que vem crescendo com a gente há muito tempo. Nós, seres humanos, somos uma espécie muito fragilizada emocionalmente. A gente só começa a transformar com a maturidade da vida, o que não é fácil. E então, desde criança, nós aprendemos a nos apegar às coisas, nós aprendemos a apegar-nos às pessoas como fator de necessidade. Eu preciso de fulano, eu preciso daquilo ali, eu preciso daquele carro, como se você estivesse colocando toda a tua estrutura psíquica dentro de uma falta muito grande. E aí vem a questão do apego. Porque a criança, ela tem uma falta natural. A criança, já viu uma criança de 3 anos se defender, pegar uma arma, papapá, ou então bater no adulto, se defender, fazer um ninja? Não tem. Então a criança, ela tem uma falta essencial, que é a questão da segurança. Ela não consegue se proteger, ela não consegue se defender do ambiente, e ela ainda não consegue pegar o próprio alimento. Então a criança, ela tem uma falta essencial. Eu, vocês, todos nós, enquanto bebês, crianças pequenininhas, já passamos por isso. Oi, Felipe. E aí o que acontece? Quando você é uma criança pequenininha, tudo bem. Só que você vai trazendo esse apego, essa falta essencial de que eu preciso do outro, eu preciso daquele objeto, eu preciso daquele carro, eu preciso daquela roupa, eu preciso daquela situação. Você simplesmente começa a ficar uma pessoa que precisa de coisas e pessoas para se manter na vida. Então, o apego, ele vai nos acompanhando. Então, quando nós somos apegados a uma pessoa, alguma coisa, isso não é uma coisa, acordei, agora me apegar a fulano. Não, isso já vem na sua história, na tua biologia e na tua estrutura mesmo. Isso já é nosso. Cabe a nós, com o amadurecimento, identificar se é apego e se é, por exemplo, amor em relação a pessoas. Em relação a objetos, é apego mesmo. Apego é exatamente isso. Eu sou tão apegada àquele carro, gente. Não é à toa que quando alguém acontece alguma coisa com um objeto, você fica arrasado. Meu Deus. Você fica arrasado por 2 coisas. Você não tem mais dinheiro para comprar outro, que tem uma coisa da escassez, ou você era tão apegado àquilo, que aquele objeto fazia parte da sua história de vida, e você fica lá guardando, né, e tal.
E isso também é um apego, como se aquele objeto tivesse uma representatividade simbólica e ele se torna algo importante para a sua vida porque ele representa algo. Todo objeto que você tem apego sobre ele, ele tem uma representatividade simbólica que está impregnada de estado emocional. Não é porque, esse negócio aqui é bonito, eu gosto dele, sou apegada a ele. Não é, você pode reparar. Se você tem um sapato que você gosta mais, é um sapato que você coloca e você é apegada nesse sapato, que você não presta, você manda reformar, já está usando há 10 anos, você é muito apegada. Porque você coloca ele e você se sente poderosa, você se sente bonita, você se sente interessante. Chegou, Joyce, ei, bem-vinda. Então você se sente poderosa. Então aquela emoção causada por aquele objeto faz você ter apego a ele. E o carro, nossa, eu tenho um carro. Por que tem gente que é apegado a carro? Porque simplesmente a pessoa lutou 370 e tantos anos para comprar um veículo, comprou aquele veículo do sonho dela. Quando ela dirige, ela se sente livre, ela se sente feliz, empoderada. Valeu! Ela se sente empoderada, então ela acaba tendo aquela sensação, e essa emoção é que faz com que ela se apegue àquele objeto, ao carro, que seja o carro. Então o que eu quero dizer a você é o seguinte: todo apego ele tem um conteúdo forte emocional que sustenta o apego. Então, do mesmo jeito lá na criança, na teoria do apego, lá do John Bowlby lá, e da Mary, que é uma base da psicanálise, do mesmo jeito além do fator de buscar a preservação da criança, tem um fator emocional envolvido. Então, quando você vai falar do apego na teoria do adulto, a gente tem que lembrar das emoções que estão envolvidas nisso daí. Vamos ver aqui, vamos dar uma pausa só para dar uma olhada aqui. Adriana, não sou apegada a coisas, mas a pessoas. É impressionante, dificuldade enorme em me desapegar. Mesmo sofrendo, sabendo que aquela história já deu, me acabo sofrendo. Claro, mas Adriana, porque tem conteúdo emocional envolvido. O apego a pessoas, sim, a gente se apega às pessoas que a gente ama. A gente começa, é porque isso já está na estrutura nossa, de projeção do outro. Então eu começo a olhar o outro como se fosse uma necessidade minha. Tipo, eu preciso da pessoa para eu me sentir de determinada forma. Compreende isso? Quando eu começo a projetar no outro a ilusão, porque olha que doido, isso é uma ilusão, de que eu preciso do outro para me sentir de determinada forma, e ele me dá aquela sensação, pronto, me apeguei, já era. Este que é o grande problema. Isso é uma coisa que eu, vocês, todos nós podemos passar. Umas pessoas se apegam mais, outras menos às pessoas. Vamos ver aqui, Joyce. Acho que meu apego são as questões de amizade, não tem apego material amoroso, nem paquero, não, e família também. Sim, a pessoas. Todo o apego que você tem a pessoas é porque aquele ser humano que você se envolve ou se envolveu te provoca determinada emoção. E aí você cria aquele vínculo mais intenso e você começa a perceber que aquela pessoa ela precisa estar perto de você para te provocar aquela determinada sensação, e isso vai gerando o apego. Tanto é que a gente observa relacionamentos muito complicados, onde existe vários tipos de violência, não só física, mas verbal, emocional, mas aquela pessoa, mesmo ela sendo violenta, ela provoca algumas emoções positivas no indivíduo, na pessoa, que ela mantém aquela relação mesmo em sofrimento, porque a gente gera uma coisa da necessidade. Então muitas pessoas, elas estão em conjunto, elas estão juntas, não porque elas se amam, mas porque elas precisam uma das outras, né? Como que a gente trabalha o desapego? Uma ótima pergunta, Diana. Primeira coisa, perceber o que é apego, o que é amor. Ajuda muito. Isso não quer dizer que você não vai se apegar a mais ninguém. Primeiro que a gente já tem uma estratégia de sobrevivência. Então, todos nós já viemos mais ou menos organizados, de acordo com o John Bowlby, né, com as pesquisas dele, que a gente já vem, quase que inato. Se a criança ela não se apega, por exemplo, a um adulto, ela não entra no sistema de proteção, ela tem que se apegar a alguma coisa. Só que aí você cresce, né? Você fica feliz, linda, poderosa, trabalha, etc. E fica pegando os outros ainda. Então, assim, o universo não entende. Mas gente, você não cresceu? Você não está comprando sua comida? Você não está fazendo suas coisas? E aí você está se apegando aos outros? Então, na verdade, verdade, essa questão com a amizade também é difícil, porque você cria uma reciprocidade. E aí, como é que você consegue sair do apego?
você tem que observar. Se o apego, igual as meninas estão falando aqui, a Joyce e a Simone, decepção, se você cria uma decepção por alguém, vai levar mais tempo ainda para você desapegar dela. Porque a decepção gera frustração, que gera raiva. E a única coisa que nos liberta de alguém é o amor. A única coisa que, por isso que a gente fala, quando a gente consegue diferenciar apego de amor, a gente consegue transformar muita coisa. Só que tem um fator, né? Várias pessoas espiritualistas dizem que nós ainda não estamos, nós estamos aprendendo ainda o que é amar. A gente não sabe muito bem ainda, mas estamos começando, né? Já tem sinais aí que a nossa sociedade está começando a pensar no amor, a gente está pensando de outras formas, as relações. Então a gente está começando a ver o que é amor de verdade. Então a gente percebe que muitas vezes as pessoas elas não sabem o que é amar e elas confundem com apego. E aí, quando você fala assim, como é que eu começo a desapegar? Identificando o que é apego. Apego quando você sente necessidade. Se alguém te magoa, se alguém te dá uma rasteira, uma pessoa que você gostava muito, que você tinha afeição por ela, a mente, ela vai... quando a gente é rejeitado, decepcionado, geralmente você gera uma obsessão sobre aquilo. Já fiz até um vídeo sobre isso. Então, quando a gente é rejeitado, quando a gente é decepcionado, a gente fica muito tempo remoendo aquilo. Então, é muito comum a gente sofrer por isso. E o desapego ele ser mais sofrido, porque a mente ela tem dificuldade de entender essa ruptura da forma que foi. Porque vem para a injustiça, tipo, eu me doei tanto e agora não tenho mais. E para a gente começar a treinar o desapego, a primeira coisa é perceber que somos totalmente indivíduos, somos livres. Como eu já até falei, acho que na live anterior ou algum vídeo desse aí, só tem 3 momentos na vida que realmente nós precisamos de alguém, de verdade. Quando nós somos bebês, que alguém tem que dar comida, trocar fralda, proteger, quando nós estamos doentes e quando nós estamos idosos. Pois é. Então, assim, então a gente só tem essas 3 fases. O restante, a gente tem que buscar estar com as pessoas porque nós gostamos delas, porque gostamos da presença delas, porque nós temos que ficar com a sensação e aprender a amá-las. A partir do momento que você aprende a amá-las, essas pessoas também são livres. E você se torna livre também. É claro, gente, a gente vai sentir apego, não tem como. Qual que é o problema? É ficar na vibe disso o tempo todo, como se fosse um grande peso. Como, meu Deus, fulano partiu. A saudade é uma coisa. A saudade ela é uma coisa. A saudade ela tem um traço emocional, afetivo, de uma experiência que a gente quer relembrar. Então isso é importante. A saudade é normal, natural, não tem como, a não ser que seja um psicopata, né, que não tem, né, não tem emoção nenhuma e ela não sente, aí tudo bem. Mas se você é uma pessoa normal, você vai sentir saudade das pessoas que você ama. Agora, quando você tem o apego, você tem mais dificuldade de seguir com sua vida do que quando você ama. É muito mais difícil. Porque o amor liberta, gente. O amor você compreende mais fácil. Porque o que importa é a felicidade, é a realização do outro. Porque o seu amor está acima disso, né? Vamos dar uma pausa aqui só para dar uma olhada na Simone. Para não ficar sozinha, busco algumas pessoas erradas. Isso. Só me tratam pelo dinheiro. Preciso vir as costas. Eu decepcionado. Exatamente. Mas, Simone, é isso também. A gente acaba se apegando porque a gente tem uma sensação de falta. A falta nos faz, tipo, falta alguma coisa em mim, então eu preciso de alguém para completar isso que eu acho que falta em mim. Ou que seja a afetividade, amor, sabe? A gente começa a achar que o outro vai suprir você de algo. Mas quando nós somos assim, as pessoas abusam da gente. Quando nós somos fragilizados emocionalmente, as pessoas abusam de verdade. A carência afetiva faz com que a gente se apegue a qualquer pessoa. E as pessoas tóxicas, elas se aproximam de pessoas assim, porque elas sabem, ainda mais um psicopata. O psicopata sabe, por exemplo,
quando a pessoa é fragilizada. Ele fala, opa, essa daí mesmo que é perfeita. Então, um psicopata, a gente acha que é só aquele que vai lá e pica a mulher e coloca na geladeira, né? Não. É o cara que te dá golpe, é o cara que te usa, é o cara que te manipula verbalmente. E aí, ele consegue entrar na sua vida e você está aberta a isso, porque você está na falta. Então, não consegue selecionar muito bem as pessoas. E isso aí, exatamente. Então, assim, primeiro a gente tem que doar um pouco de amor a si mesmo. Né? Como é que eu posso evitar me apegar a qualquer pessoa, a qualquer tempo? Primeira coisa é aceitar o ser humano que você é. Aceitar o corpo que você tem, a sua história de vida, aceitar o jeito que você tem, a sua personalidade, aceitar a pessoa que você é. Parar de lutar para se transformar em uma outra pessoa. A coisa mais difícil que eu tenho para te dizer na vida da gente é fazer isso que eu acabei de dizer. Você parar de lutar para você se tornar uma pessoa que você não é. Você se aceitar como é. Quando você se aceita, você consegue identificar melhor as coisas. Exatamente, você falou perfeito, Fernanda, isso aí. As famílias muitas vezes nos ensinam a sermos muito... Exato, Fernanda. Porque, inclusive, John Boa, ele fala que tem uma questão familiar aí que ensina isso. Que, por exemplo, a mãe ou o pai extremamente fragilizado emocionalmente, ela projeta a vida dela no filho e, tipo, não permite que a criança seja autônoma. Porque ela precisa daquele filho, ele precisa daquele filho para se realizar enquanto homem, pai, mãe, pessoa, etc. Então aquela criança ela é cercada de mega power cuidados o tempo inteiro e a criança não fica autônoma. Aí essa criança começa a criar um vínculo de dependência que ela não consegue passar para a adolescência com maior segurança. E aí ela se torna um adulto inseguro, que são as pessoas mimadas. Que a gente vê aí adultos mimados que têm a vida toda embolada, porque a família paparicou excessivamente por conta de uma estrutura familiar de insegurança. E aquela criança ela vai para o mundo e se um dia ela perde o pai e a mãe, ela está perdida. Porque aí tem que fazer muitos anos de terapia, mas muito. Vamos olhar aqui as outras questões aqui. Ultimamente apenas estou sendo amiga de que cozinha. Ah, sim, pois é, né? Acontece, né, Joyce? Quando a gente tem umas amizades por interesse, as pessoas, quando você muda, as pessoas, vambora. Mas é bom que filtra, sabe? Pois é, Adriana. A gente fica tentando se encaixar em quê? Tem uma coisa que eu sempre pergunto. Qual é o buraco que você está tentando se encaixar? Eu lembro disso quando a gente já tem aqueles joguinhos, né? Que você vai lá, tem uma bolinha, você encaixa no buraco da bolinha. Caramba, não tem lugar pra gente se encaixar. Não tem. Nós precisamos nos aceitar. Porque o mundo, ele só funciona dentro da diferença. Na hora que me torno muito igual ao outro, a gente para de evoluir. A genética, ela precisa de diferença, senão a gente vai estacionar a evolução humana. Então, Adriana, você, N pessoas que estão aí no mundo, tem que buscar ser as pessoas que elas são de verdade. É claro, você vai correr riscos com isso, porque tem muito... o Tetris, isso aí, Tetris. Vou tentar se encaixar no Tetris. Então, a gente fica tentando se encaixar em coisas, mas tá todo mundo desencaixado, entendeu? Porque no final das contas faz uma linda coxa de retalhos. Cada um do seu jeito e do seu tamanho. E as pessoas elas vão te criticam as pessoas que querem ser autênticas, mas elas invejam a autenticidade, elas têm medo da autenticidade, né? Eu que agradeço. As pessoas elas têm medo da autenticidade porque elas têm medo da mudança, isso é do ego. Então quando chega um ser humano e fala assim, cara, eu sou assim mesmo, você olha aquele pessoal assim, que tem uns cabelos diferentes, sabe, uns negócios diferentes, aí você fica meio assustado, porque ela não está em conformidade com o que é dito que é bom. Porque quem disse aquilo que é dito que é, sabe, que está em conformidade é o que é certo? A gente tem que pensar aquilo que nos faz feliz. A partir do momento que eu não prejudico ninguém, não estou matando ninguém, não estou sequestrando, roubando, não estou fazendo nada, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Então você pode fazer as escolhas que você quiser.
E aí você começa a criar a sua própria existência, porque senão você sempre vai ficar naquela sensação da falta, então eu preciso do outro, aí eu me apego no outro, aí eu projeto no outro as minhas faltas, eu projeto minhas carências no outro, eu aprisiono o outro, e o que é pior, eu me acorrento aquilo ali. E eu começo a ficar achando que eu preciso de pessoas o tempo inteiro. Claro, eu digo para vocês, vocês não vão ter 500 amigos. Vocês vão ter 2, 3 no máximo. Porque esse é o vínculo de relação de intimidade. Isso é dentro da psicologia social, a gente, né, vê essas questões do social, das relações. Você tem, a gente chama, que é o campo íntimo aqui, que é uma pessoa se aproximar de você, mais ou menos um palmo, que é um ambiente extremamente de segurança. Aqui já é um outro ambiente. Quando você anda dentro de um ônibus lotado, quando fica aquele monte de gente se empurrando, se apertando, você fica angustiada, porque tem gente te pegando no seu ambiente íntimo. São pouquíssimas pessoas que você permite chegar no seu ambiente íntimo. Pouquíssimas. Isso é biológico, isso é um sistema de proteção. Então por isso que você vai ter aí 3, 4 amigos que você permite que cheguem no teu campo íntimo, que te abracem, que te acolhem, que te toquem mais, não é verdade? Então a gente não tem muitos amigos. A gente tem colegas, pessoas conhecidas que às vezes têm o mesmo propósito. E você vai criando um vínculo com o outro de acordo com as similaridades. Só que aí você começa a perceber, eu preciso de alguém para não estar sozinho, porque sozinho estou desprotegido. O inconsciente ele vai funcionar assim. Aí o que acontece? Começa a me apegar às pessoas. E relacionamento então? Tô sozinha, ninguém me ama, e aparece lá uma criatura que diz que me ama. Opa, esse aqui. E às vezes não é uma boa pessoa para você. Mas a tua fragilidade, a tua necessidade de apego, não a tua necessidade talvez de amor, mas de proteção, se aprofunda numa relação perigosa. Vamos ver aqui o que a Jaque está trazendo. É necessário tomar decisões e nada melhor que uma dificuldade para nos ajudar a decidir. E tudo depende do que fazemos com o que nos acontece. Exatamente. Decisão é a chave da vida. Não importa o que está acontecendo, não importa como você está se sentindo, não importa o que você decide na sua vida que vai fazer a diferença. Né? Eu faço tratamento por causa de outras coisas, mas sempre determino apegos me vem à mente. Isso. Joyce, o ser reservado é bom, Joyce. Isso é sinal que você é uma pessoa que tem grande conteúdo interno, deve ter uma grande inteligência, uma percepção. Né? A gente não precisa ser, né? Eu acho que ser reservada faz bem. Pois é, Simone, essa questão da carência faz exatamente isso com a gente. A carência, ela vem da falta e ela vai gerar o apego. Então, eu vou me apegar a qualquer coisa. E é nessa hora que vem o psicopata, que, gente, tá lotado. Lamento, hein? Tá lotado. Os caras, enfim, vem mesmo. A gente tá muito aberto e tem pouco crivo. Porque você começa a não ter julgamento, não ter senso crítico sobre a pessoa que se aproxima de você. E você se apega como se fosse um tentáculo, um polvo, né? Que vai lá e segura a pessoa para você, como se fosse necessário para viver um outro ser humano. Se você tem necessidade de alguém, porque você tem uma falta em você. A primeira coisa que você tem que olhar o que está te faltando de verdade. Se é amor, tem que olhar se não é amor a si mesmo. Né? A primeira coisa é essa. Isso mesmo, Simone. Quando a gente é carente, assim, a gente no consultório, o que mais tinha, você via assim, você tinha um homem, uma mulher, às vezes que tinha aquela coisa daquela carência latente, os relacionamentos da pessoa eram extremamente difíceis. Extremamente difíceis. Claro, quando nós temos experiências ruins, é muito comum você criar um aspecto de trauma, uma sensação de generalização. Tipo, o que é uma generalização? Eu tive um relacionamento ruim com o João, ou com a Maria. E aí eu começo a generalizar. Todos os relacionamentos vão ser ruins, todos os homens são ruins, todos os homens não prestam, Mas você não conhece todos os homens, né? Então cuidado com a generalização, porque a generalização ela coloca para todo, ela coloca numa amplitude, o cérebro faz assim, se é tudo, então não tem como resolver. Então não é bom a gente começar a ficar achando que todas as pessoas são ruins, todos os homens são ruins, porque é mentira. Não é.
você teve experiências ruins, eu já tive também, tive outras maravilhosas e a gente vai tocando a vida. Vamos ver aqui, Joyce, me cobram muito essa questão de relacionamento amoroso. Ótimo, melhor coisa você não tá nem com isso, porque você tem que estar com alguém porque você quer estar. O que eu acho interessante é a gente pensar que você vai ter poucos amigos. Se você tiver 2, 3 bons amigos que você possa contar, ou até mesmo alguns familiares que você possa contar, eu acho que isso que é o fundamental, porque a vida é isso. Quem me dera se a gente conseguisse virar um grupão aí de 100 pessoas, todo mundo se amando, se compreendendo. Imagina, confusão, gente. Uma família com 5 pessoas, um tumulto, você imagina você ter 20 amigos diferentes. É uma confusão danada, né? E aí eu acho que a gente fala assim da solidão, então eu preciso de alguém porque minha família fala, fica preocupado porque eu vou ficar sozinha. Veja bem, a solidão é uma opção, tipo, eu não quero encontrar com ninguém, não quero conviver com ninguém, não quero falar com ninguém. A solitude é um estado de alma. Tem pessoas que vivem e ficam muito bem organizadas e muito felizes na solitude, elas ficam muito bem com elas mesmas, porque elas se gostam, elas conseguem se cuidar, elas conseguem curtir a vida, né, vivendo por elas mesmas, e de vez em quando elas têm interação social. A gente também tem que compreender que nem todo mundo precisa ficar apegado a alguém, ou estar ali precisando, né? Tem pessoas que conseguem viver muito bem em solitude. Tem pessoas que têm casamentos muito sólidos, mas os parceiros têm dias que eles vão para um lado e tu vai para o outro, porque precisa do seu espaço, de solidão, de solitude, né? E a gente acha que o ser humano hoje, a gente precisa de conviver em sociedade, mas a gente precisa de buscar essa convivência com harmonia. Percebendo que você, quando escolhe uma amizade, você tem que perceber que essa pessoa ela é falha como você, ela sofre como você, ela tem as questões internas dela como você. Pode ser que um dia ela vai pisar na bola com você, como também você um dia pode pisar na bola. E a gente tem que começar a aprender a perdoar as falhas dos seres humanos, que a gente está muito falho ainda, né? Vamos ver aqui. Na verdade, já que nós somos muito reativos, né? Quando a gente, nós somos, com a nossa maturidade, quando a gente fica mais maduro, a gente fica menos reativo. A gente consegue, isso demora, tá, Jaque? Isso não é uma coisa, tem gente que às vezes, né? Eu acho que eu tô no caminho ainda. Quando a gente é muito reativo, acontece uma situação, pá, você já reage. O outro já chega emburrado, você emburra também, tem? Então você vai, em vez de perceber, por que fulano tá assim? Né? A gente já vai reagindo, entra pro combate, porque geralmente nós já passamos por sofrimento. Então a gente entra na defensiva também. Solidão ou solitude, posso explicar assim. A solidão é quando é uma escolha, quando você faz assim, eu vou ficar sozinho para sempre. Porque ninguém, o mundo é muito cheio de pessoas. Se você se abre e busca, você vai ter contato com os outros. O ser humano ele busca isso, é natural. Não é à toa que a dinâmica, uma coisa que não funcionou muito legal é a venda de supermercado online. As pessoas gostam de supermercado porque elas gostam de ver pessoas, elas gostam de pegar o produto, elas gostam de fazer as coisas, né? Então o ser humano ele gosta desse contato. A solitude é um contentamento em estar consigo mesmo. É um contentamento de você estar com você mesmo, se sentir bem de estar em casa, assistindo um filme, arrumando suas coisas, lendo um livro, ouvindo uma música, ir ao cinema sozinho, se sentir gratificante. Não quer dizer que você faz isso e não quer ver ninguém, né? Não, isso aí já é uma questão social. Mas se tiver um amigo acompanhando, que ótimo. Se tiver um parceiro de relacionamento, tá ótimo. Mas são pessoas que elas conseguem viver bem dentro do espaço delas. A solidão é um sentimento mais pesado, tipo, eu sou solitário, o mundo me abandonou, eu sou sozinha, eu não aguento mais. Você entra com aquele peso da solidão, não é da solitude, você não sente prazer em estar com você mesmo, né? Ficou claro aí? Já ficou? Joyce, ficou? Como é que faz para tirar a raiva? Simone, pega um travesseiro, vou te dar uma dica. Isso é uma técnica que a gente utiliza bastante.
Pega um travesseiro, cara, imagina que a cara dele soca muito, chora, grita, tira daqui isso, lá no seu quarto, você sozinha, não faz isso nele não, tá? Senão você é presa. Mas é muito importante você elaborar essa raiva, porque você tem que libertar esse cara, e você na verdade não é ele, você tem que se libertar, porque se tem um troço num ser humano é a tal da raiva. Se tem um troço que não faz a gente se libertar, esquecer, é a raiva. Então a gente tem que deixar isso sair. Soca lá a almofada, imagina que a cara dele, sabe, grita, xinga ele. Nessa hora você pode xingar, não é pecado, tá? Porque você tem que elaborar isso, você tem que limpar isso do teu coração, cara.